Bem, nos últimos dias você acompanhou a triste notícia de um submarino que afundou perto do Titanic, né, a cerca de 600 km da costa do Canadá. Mas a pergunta que fica é: quantos metros um submarino pode descer sem comprometer o equipamento? Quantos minutos um submarino pode ficar lá embaixo? Bem, é sobre essa situação que nós vamos falar e de uma experiência real de alguém que desceu lá e aí foi até muito mais. Só que aconteceu algo assustador e por isso teve que subir de imediatamente. O oceano é um local que apenas 20% foi explorado, de tão grande que é, muito grande. E é por essa razão e por ser tão grande dessa maneira que abriga coisas assustadoras mais bizarras que podemos imaginar. Mas qual foi o caminho que o submarino passou e qual foi as dificuldades ou até mesmo animais que ele possa ter encontrado no meio do caminho? Bem, na superfície é onde abriga ali os navios e embarcações de modo geral. Logo descendo aos 40 metros é onde é a capacidade máxima de excursões de mergulho. Até aí, se desse algum problema, poderiam sair do submersível ou pelo menos do submarino e não teria problema nenhum. Bem, chegando à profundidade de 250 metros é onde os submarinos alemães navegavam na Segunda Guerra Mundial. Aqui a pressão já é considerável, pois poucos chegam até aqui. Descendo um pouco mais, chegando ali aos 500 metros, talvez o submarino tenha encontrado algumas espécies de animais, como a baleia azul, que também pode mergulhar aí nessa profundidade sem nenhum problema. Aqui um detalhe extremamente importante, que a luz do sol talvez ainda acompanhasse o submarino. É importante dizer que se algo aconteceu nessa profundidade, a coisa ficou um pouco mais complicada, porque é praticamente impossível sair do submarino e ficar sem nenhum tipo de lesão, pois a pressão é absurda, ao menos para o corpo humano. Descendo um pouco mais, chegando aí a profundidade de 1 km de distância, a luz do sol já não alcança mais, e a partir daí as coisas vão ficando um pouco mais complicadas. Lulas gigantes e outros animais fazem parte aí dessa área. Já chegando aí nos 2 km de profundidade, podemos encontrar baleias que podem ficar nessa área por cerca de 1 hora no máximo, só para você ter uma noção da pressão que é. Bem, chegando aos 3.800 metros de profundidade, o submarino encontrou aí o Titanic. Mas a grande pergunta é: será que seria possível passar daqui esse submarino? Bem, o James Cameron atingiu aí no ano de 2012 uma profundidade de 10.898 metros de profundidade. Conseguiu ficar por lá por cerca de 20 minutos. E a partir daí, os vídeos começaram a apresentar algo estranho e eles tiveram que subir imediatamente. Bem, provavelmente talvez tenha sido o que aconteceu com o Titã, só que nesse caso eles não tiveram a mesma sorte. Com James Cameron e toda a companhia lá, eles permaneceram por 20 minutos e os vídeos começaram a querer quebrar. No caso do submarino Titã, talvez tenha acontecido algo pior e não teve tempo, até porque a pressão nesse nível de profundidade é absurda. Pois eu lembro que assisti um documentário do Titanic onde tinha um submarino, onde as pessoas que estavam fazendo esse documentário simplesmente disseram o seguinte: se batessem qualquer coisa lá no fundo do mar, naquela profundidade, provavelmente seriam esmagados imediatamente. No caso do Titã, bem, no caso do Titã ainda não saiu a perícia, a gente está aguardando ainda, né, para que seja mais esclarecido. Bem, talvez ainda não estamos preparados ou não estejamos preparados para descer a essa profundidade, para poder fazer esses passeios. E o ideal seria descer com robôs que filmam ou pelo menos gravam em 4K e até 8K. Talvez essa seja uma maneira mais segura. Muito obrigado por você me ouvir até aqui, a gente se fala na próxima.